Todo mundo sabe que aquela pessoa que tenta agradar as outras pessoas perde muita energia. Mas o que ninguém te conta é o porquê disso. Simplesmente porque as pessoas são uma equação impossível de computar. Eu quero compartilhar com você aqui um pouco dessa ideia para que você consiga talvez se libertar dessa questão de agradar as pessoas. Eu já vivenciei e vi muitas pessoas que têm essa ambição, porque é da nossa natureza muitas vezes servir, e ficarem frustradas, simplesmente por não conseguir. Às vezes nem é questão do reconhecimento, às vezes nem é questão da indiferença, às vezes é questão de receberem ataques gratuitos. Então eu organizei aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com você, para que você se liberte dessa expectativa de agradar ou ser validado por outras pessoas. Eu marquei uns tópicos aqui e vou passar ponto a ponto para que a gente possa organizar melhor as nossas ideias, né? Para iniciar, o pressuposto de que você vai ser validado por alguém se fizer bem feito, se for perfeito, se você for uma pessoa que fizer pelo outro. Isso não é verdade. Simplesmente porque não é uma causa efeita, a causa e efeito como você imagina. Porque as pessoas, elas lidam não com as expectativas em relação a você, mas elas lidam muito em relação à expectativa delas com elas mesmas. Então, quando você muitas vezes está esperando um retorno ou uma forma de lidar em cima de algo que você tenha feito, pode ter certeza que antes das pessoas lidarem com quem você é, elas estão lidando com quem elas são. Porque muitas vezes a interpretação, na maioria das vezes a interpretação sobre aquilo que você está fazendo, ela não é verdadeira. Ela é baseada nos conceitos que aquela pessoa tem sobre a vida dela. Isso não tem nada a ver com você. Então a gente tem uma ilusão de que pisando em ovos, tendo um comportamento perfeito, vai evitar conflitos. Isso não é verdade. Muitas vezes esses inimigos gratuitos não dependem de você cometer um erro ou fazer algo. Simplesmente está ligado a essa cartilha. Então, bondade, fazer as coisas alinhadas com conceitos morais, você pode fazer tudo isso e ainda assim acionar um gatilho naquela pessoa que ela vai achar aquilo muito ruim. Então, você vai conquistar muitas vezes haters, inimigos, fazendo bem. Você vai conquistar retornos negativos ao ajudar pessoas. Você vai ter um retorno negativo muitas vezes a simplesmente estar disposto a fazer algo por alguém. Simplesmente porque aquelas pessoas não entendem aquilo como um movimento. Quero falar agora para vocês 3 gatilhos imprevisíveis da ofensa alheia. Existem vários, mas esses aí são os que mais ficam permeando muitas vezes nisso. O primeiro, o sucesso e a felicidade que ofendem. Você, pelo que você faz e conquista, seja no aspecto físico, profissional, sucesso em termos de prosperidade, dinheiro, ou muitas vezes a tua felicidade, a felicidade que você tem em relacionamentos, isso ofende pra caramba. Não porque o que você faz ofende, mas simplesmente porque você se torna um espelho que mostra para aquela outra pessoa que ela não teve a capacidade ou a condição de fazer ou conquistar o que você conquistou. Então, quando você está sendo feliz, quando você está sendo sucesso, você está mostrando para outra pessoa, ou melhor, você não está mostrando nada, ela está percebendo que ela está estagnada. E isso muitas vezes gera, porque é muito mais fácil e humano bater de volta em você do que buscar e fazer algo para que ela também tenha êxito. Não é à toa que inveja é um pecado capital. É porque é da natureza humana. Todos nós temos, em nuances maiores ou menores, essas, não vou falar de falhas, eu acho que de humanidade mesmo, que todos nós temos
esses índices, né? Inveja, cobiça, outro. Mas o fato que pode fazer o diferencial para você é você se policiar para não fazer isso com os outros. Então, quando você de repente está olhando para uma pessoa e bate aquele sentimento de inveja, puxa vida, aquela pessoa conquistou isso, você pode começar a te programar para colocar aquilo como uma gasolina, como um impulsionador, como um catalisador que te faça buscar fazer mais do que você está fazendo, ou estudar mais do que você está estudando, aprendendo mais do que você normalmente aprende, para que você também gere resultados. Talvez a disciplina, talvez a forma de você se colocar, talvez um pouco de sorte que ajude também. Mas você pode utilizar aquilo para impulsionar você e não fechar. Outro ponto, que também é muito importante, é a ajuda que agride. Às vezes você vai estender a mão para uma pessoa para ajudar ela em determinado ponto. Novamente, isso não é sobre você, é sobre ela, a percepção dela em relação a isso. Algumas pessoas, ao verem que você está estendendo a mão para elas, podem pensar da seguinte maneira: o que essa pessoa está querendo? Ela está me ajudando agora, mas ela está esperando o que em troca? Ou seja, a matriz dela de percepção em relação a receber ajuda e tal, sempre há uma condicionante de troca. Talvez aquela pessoa passou por situações, ou talvez alguém tenha ajudado ela e pediu um preço, ela pagou um preço muito mais por isso. Ou talvez aquela pessoa simplesmente seja insegura, porque também algumas pessoas que você estende a mão para ajudar interpretam isso de uma maneira seguinte: essa pessoa está achando que eu não dou conta? O que ela está? Ela está achando que eu não vou resolver isso aqui? E aí ela se sente também ofendida, ela não interpreta que você está estendendo a tua mão com uma boa vontade genuína, às vezes, de apoiar, de construir, ou de cooperar, ou de fazer algo. Então, novamente, não é sobre você, é sobre a percepção dela. Vamos adiante. A gentileza que assusta, né? Parecido com a anterior aqui. Mas o amor, o carinho, o altruísmo genuíno, muitas vezes as pessoas interpretam como vulnerabilidade. Às vezes as pessoas estão blindadas dentro da própria amargura delas, que não conseguem perceber que aquela ação é realmente altruísta. Eu tive esses dias numa reunião de um grupo lá, de um processo que eu participo de constelação, e durante esses bate-papos uma pessoa tocou nesse assunto e ficou muito clara. Ela falou assim: puxa vida, como acontece de às vezes eu estar lá ajudando a pessoa, estendendo a mão, fazendo muito por ela, ou enfim, pelo serviço, estou me doando na empresa, estou me doando para a pessoa, e a pessoa começa a achar que eu sou boba, que eu sou um palhaço, que eu estou fazendo aquilo e ela pode abusar de mim. Então, muitas vezes também, quando você está estendendo, está sendo gentil, você está sendo disposto a fazer pequenas gentilezas, sei lá, abrir uma porta, ajudar alguém a carregar algo, fazer algo pela pessoa sem que ela te peça, algumas pessoas interpretam aquilo como uma fragilidade. Ou seja, você é um bobão, você é um tonto. Ah, olha aí, está fazendo aquilo. Então, sempre que pedir, é só pedir para ele. As verdadeiras grandezas estão naquelas pessoas que reconhecem o altruísmo como uma fortaleza. Você nunca vai ficar mais pobre por ser gentil, mas algumas pessoas vão interpretar dessa maneira. E, novamente, é sobre elas e não é sobre vocês. Vamos adiante aqui dos pontos de anotação. Custo energético para tentar decifrar o outro. Se você já tentou entender pessoas, você vai saber do que estou falando. E olha que eu me dedico há anos, eu comecei há muito tempo atrás, linguagem corporal, PNL, reflexão, espelhamento, várias técnicas. A questão da reação do ego, já me formei em processos como Enneagrama, Enneacoaching, para entender os porquês das energias que trabalham. E vou dizer para vocês, é uma atividade muito complexa. Você pode até chegar um pouco perto de compreender as pessoas, mas realmente entender pessoas é impossível, porque pessoas são uma equação mutável.
Não existe racionalidade que alcance o limite, vamos dizer assim, do improviso do ser humano. Você pode fazer tudo por uma linha com uma pessoa e dar um resultado, e outra pessoa, se você fizer exatamente igual, você não tem nenhum resultado. Você pode cobrar rispidamente uma pessoa e ela entender aquilo como positivo, e você pode ser super amável ao cobrar outra e ela se sentir extremamente ofendida. Então, de pessoa para pessoa, novamente, é a percepção dela. E quando você entende isso, entender isso é aceitar isso, você começa a ganhar energia, você começa a ganhar poder pessoal, porque você consegue compreender, e mais do que compreender, agir no seu dia a dia de uma maneira a respeitar a sua identidade. Porque também é algo que se perde. Quando você tenta agradar um, você tenta fazer por outro, você tenta ser compreendido por um outro, você abre mão da tua identidade, você abre mão de partes, parcelas, fragmentos da verdade que habita em você. Cada vez que você entrega algo esperando um retorno, uma validação de outro, você está contando com uma roleta russa. Você não sabe o que virá, e se você ficar na expectativa do que virá, você está perdendo energia. Né? Falar de cansaço mental, falar de tudo isso é demais. Você passa a gastar mais tempo tentando entender os outros do que simplesmente vivendo e fazendo aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que para você é o mais correto. Tem uma parte aqui também abordada que é o confronto com a realidade. É o que é. O comportamento do outro diz sobre ele, diz sobre a história dele, diz sobre as limitações dele, diz sobre as experiências dele, diz tudo sobre ele e não diz nada sobre você. Então, por que raios você deveria confiar ou esperar um retorno, uma validação, uma aprovação, um sorriso, um agradecimento, um reconhecimento de uma pessoa que tem o universo dela para lidar? A mente é dela, as sensações são dela, as emoções são dela, as experiências são dela. Por que raios você vai esperar que ela se encaixe na tua percepção? Por que raios você vai querer se encaixar na percepção dela? É muito perda de energia. Se a tua luz incomoda quem está no escuro, você vai apagar a tua luz para que a pessoa se sinta melhor? Você vai deixar de brilhar? Você vai construir alternativas para que a tua luz circule e não bata de frente com ele? Isso não é papel teu. Se a falta de visão é dele, o problema é dele. A grande virada de chave nisso tudo é aceitar que essa previsibilidade humana ao mesmo tempo que você para de buscar e aceita que é o que é, você te liberta disso. Eu já vivi muito da minha vida pelo meu tipo, a minha forma de reação do ego, e muito do que eu fui buscar para entender os meus jogos mentais, a minha forma de lidar emocional. Sempre que eu lidei com pessoas em treinamentos e mentorias, eu tentava ver o máximo possível para adequar a minha comunicação a dela. E para isso é necessário você entender um pouco desse comportamento e tudo mais. Só que, contudo, entretanto, todavia, né, todas essas adversativas, isso tem um limite. Porque se você ficar tentando entender tudo, controlar tudo, além de gastar muita energia, além de provavelmente estar errado, você vai quebrar uma máxima, que é de deixar as coisas fluírem como elas são. Quando você tenta controlar tudo, você não controla nada. Quanto mais força você coloca para tentar direcionar, mais aquilo te consome. E a libertação, no final das contas, é aceitar as pessoas como elas são. O único alinhamento que você pode e deve controlar é o seu com você mesmo, a tua própria verdade. Aquilo que para você faz sentido, aquilo que para você existe uma entrega, aquilo que para você sente-se que dá um resultado. Até porque,
se nós formos falar de sucesso, de resultado, você vai ver que uma das leis é nadar contra a corrente. Na bolsa de valor, quando muitos estão investindo num determinado título, numa determinada ação, as pessoas espertas observam esse efeito de manada e vendem aquela ação. Muitos estão comprando, ela vende. Muitos estão vendendo, ela compra. Elas vão contra esse movimento. Não que ir contra o movimento garanta algo, mas garante mais do que ir a favor do movimento. Por que, Ivan? Por que isso é mais garantia? Porque se você quer ter um resultado excepcional na sua vida, provavelmente você vai ter que fazer algo que outras pessoas não fizeram. E se todo mundo está pensando da mesma forma, a tua é só mais um. Tem um ditado que diz, onde dentro de uma empresa, duas ou mais pessoas pensam iguais, uma ou mais pessoas está sobrando. Então não se trata de você ser contra, de você confrontar, se trata de você conectar com você mesmo. Confiar no teu poder de discernimento, na tua sensação, no teu feeling, no teu insight, na tua visão, no teu sexto sentido, na tua intuição, para tomar as decisões que podem te levar ao resultado que você acredita. Até porque se você ficar decidindo e tomando decisões baseado no que todo mundo espera de você, aí eu tenho uma notícia. Não é que você não chegue a lugar algum, mas você vai chegar apenas no lugar que todas as pessoas já estão. Isso não vai te fazer melhor, isso não vai agregar muito mais na tua vida. E isso, pelo contrário, vai te limitar. E agora vem a pergunta, me conta aqui nos comentários se você já foi ajudar alguém, foi mal compreendido, se você foi ser gentil e não teve retorno, ou se mesmo, muitas vezes, por ter brilhado, achando que tinham pessoas que torciam por vocês e daqui a pouco você descobriu que não era tanto assim. E vou te dizer, pessoal, é raro pessoas que torcem por você. Amigo é aquele que vê quando você não está bem, não está legal e fica do teu lado. Mas mais amigo ainda é aquele que quando você está muito bem, ele está do teu lado celebrando junto com você. Esses são raríssimos. Me conta nos comentários aqui, marque o seu amigo que é raríssimo, aquele que vibra com você e que entende que a tua essência é verdadeira e que você não precisa ficar indo atrás para que ele concorde, te valide ou faça com você. Um beijo e até o próximo vídeo. Um abraço.